Olá, boa tarde. Eu sou Vânia Macedo, apresentadora do programa De Olho no Condomínio. Eu tenho aqui dois convidados muito queridos, olha só. O deputado estadual Geórgio Passos, que está aqui com a gente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Vânia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muito bem-vindo. E também um síndico que eu sou fã dele, Gustavo Rocha. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Vânia. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para poder falar de uma problemática, de uma questão que para nós que trabalhamos com condomínio ficou muito pesado. A gente está muito agitado com isso. É a questão da conta única que a DESO vem colocando, né, colocou para que todos os condomínios, aqueles que já têm a medição individual, eles tivessem agora uma conta única. Nossa, isso gerou uma polêmica muito grande. E você vai saber de mais detalhes daqui a pouco, no próximo bloco. A Febracis, a maior instituição de coach do Brasil e do mundo, idealizado pelo presidente PhD Dr. Paulo Vieira, que já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A missão da Febracis é transformar, impactar vidas e negócios, a fim de você viver uma vida abundante e de plenitude. Venha conhecer as nossas instalações e você vai viver o extraordinário. A ideia da Valor surgiu da necessidade de ter uma imobiliária completamente diferente, onde tivesse quantas imobiliárias fossem e tivessem a Valor. Sempre me interessei por mercado imobiliário, sempre gostei, sempre tive esse olhar. A gente nunca tem um modelo estático, a gente está sempre em mudança e esse é o retrato da Valor Imobiliária que temos hoje. Ao longo desses 18 anos, nós sempre estivemos inovando. Durante esse processo de inovação, nós montamos o Credit Prime Bank. E eu parabenizo toda a equipe da Valor, equipe de vendas e equipe de aluguéis, a direção da Valor, por este sucesso, por ter tornado a Valor uma referência no mercado imobiliário de Sergipe. A Valor já beneficiou milhares de pessoas com a compra, venda e aluguel de imóveis. Valor Imobiliária, 18 anos, realizando sonhos e construindo lares. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. Há uma divergência aí, há uma confusão, e os síndicos estão todos assim aperreados com a nova ideia que a DESO teve de colocar uma conta única para os condomínios que já têm suas contas individuais nas unidades. Então, eu vou falar logo com o deputado, porque nós vimos que ele foi um dos primeiros a colocar essa questão assim à tona, né? Alertar a população com relação a isso, não foi, deputado? Isso, Vânia. Nós recebemos no nosso gabinete, lá em novembro do ano passado, alguns síndicos com alguns advogados que militam nessa área de condomínios, preocupados com um contrato de adesão que a DESO estava exigindo que os síndicos ou os responsáveis pelos condomínios assinassem. Nos chamou muita atenção aquela maneira que a DESO estava agindo, com base em um documento da AGRESE, ou seja, a AGRESE tinha feito um documento, uma norma, e a DESO passou a exigir que as contas dos condomínios fossem uma conta única. E aí vem toda uma problemática,
Afinal de contas, tiveram condomínios que fizeram grandes investimentos, por exemplo, na telemetria. Vários condomínios individualizaram suas contas e de uma hora para outra mudou a regra, trazendo prejuízo, trazendo incerteza, trazendo dificuldades para aquela pessoa que está ali administrando aquela comunidade. O síndico hoje tem uma responsabilidade muito grande e aí, naquele primeiro momento, fizemos um pronunciamento na Assembleia pedindo apoio aos demais parlamentares. Fomos ouvidos pelo nosso presidente, onde foi marcada inclusive uma reunião com representantes da DESO, com o presidente da GRESO, lá no gabinete da presidência ano passado ainda. E naquele momento a gente percebeu também o conflito que existia entre DESO e a GRESE, né? Algo que nos chamou muita atenção. Alguns outros parlamentares participaram conosco dessa reunião e eles não sabiam, né, da magnitude desse problema, porque hoje realmente Sergipe já tem um número considerável de condomínios, salvo engano, né, mais de 1.200 mil, né? Aproximadamente. Mais de 1.200, ou seja, você vai mexer com a vida de muita gente de uma hora para outra, né? Então, depois daquela reunião, DESO e a GRESE sentaram novamente. A gente já viu esse ano uma portaria que foi publicada suspendendo essa conta única, mas é o que eu venho dizendo, o problema só está começando, porque agora a GRESE vai precisar regulamentar essa situação. Esperamos que o Poder Legislativo também esteja próximo dessa demanda, esteja acompanhando e, lógico, as representações aí que envolvem síndicos, advogados da área também possam participar na construção dessa norma. É verdade, e isso deixou realmente muitos síndicos sem dormir. Tem uma pessoa que eu tenho muito carinho, já falei aqui no início, que é o Gustavo Rocha. É um síndico assim muito querido, muito atuante, e ele também ficou cheio de bronca com relação a isso. Porque, afinal de contas, ele é quem vai fazer a conta de cada condomínio, né, Gustavo? É, perfeito, Vânia. E foi com muita surpresa, né, que a gente recebeu essa informação da DESO. Imagina os condomínios que investiram dezenas de milhares de reais, fruto de taxa extra, para, de repente, chegar no momento e a DESO simplesmente cancelar tudo. As pessoas que não moram em condomínio, né, basicamente o que aconteceu foi o seguinte: os condôminos eles têm que investir para poder implantar o sistema de individualização de água nos condomínios que não são entregues com individualização, e aí para que cada um receba a sua cota de forma individual, ou seja, cada um pague a sua conta. De repente, a DESO, que estimulou isso durante alguns anos, inclusive, né, durante acho que 15, 20 anos mais ou menos, estimulando os condomínios a implantarem os seus sistemas individuais. Existe lei federal também, indicando, já forçando até os condomínios a serem implantados com individualização, inclusive. De repente, a DESO diz: a partir de agora, a gente vai mandar a conta somente a partir do macromedidor, que é para o CNPJ do condomínio, e o condomínio que se vire para cobrar dos condôminos. Ou seja, a DESO, ela literalmente se desresponsabilizou do ônus de poder gerenciar cada unidade privativa de forma individual e, de repente, manda a conta somente para o condomínio. E aí, o condomínio, como precisa lidar com as questões da cota única, e todo condomínio, infelizmente, ou quase todo, tem inadimplência, cabendo agora o condomínio a lidar com a inadimplência também da água. E a DESO, por sua vez, tira a sua responsabilidade de gerenciar a gestão individual de cada unidade consumidora e joga o ônus para o condomínio. E qual a perspectiva da DESO sempre? Eu acompanho isso desde 2015, quando a DESO iniciou a divulgar para vários condomínios o processo de cobrança de taxa de esgoto, quando começou a grande expansão aqui na Grande Aracaju sobre a cobrança de taxa de esgoto. E aí eu comecei a prestar atenção, Jorge, nos balancetes, nos balanços da DESO. Assim que ela começou, Vânia, a implantar, ela começou a ter um balanço altíssimo do superavitário da cobrança de esgoto, que é 80% do valor da cota de água, né? Resultado, basicamente a DESO, com essas ações, ela está sendo cada vez mais atrativa para o segmento privativo, para quem sabe futuramente ser vendida. E é isso que eu e boa gente, né, que presta atenção acha, que a DESO está a todo momento querendo ser uma ótima empresa para ser vendida. A gente não sabe, mas já houve várias tentativas, né, deputado, com relação a isso de querer vender a DESO, assim como teve outras empresas anteriores, como a Energisa. E já pensou, se isso acontece com a Energisa, deputado, se também, aproveitando esse momento assim de, vamos fazer uma conta única com a Energisa, isso vai ser um problema, porque a profissão síndico não vai ser mais aquela de um gestor. Ele vai estar prestando serviço a vários órgãos e a remuneração dele não vai ser nada além do que a pouca que já se ganha em um condomínio. Porque tem muitos deputados, não sei se o senhor sabe, os síndicos, que é um gestor, que é responsável
por toda aquela grandeza que é um condomínio, não é? Tanto na parte também social, porque o condomínio ele não está somente dentro do seu apartamento, ele usa áreas, né, comuns, e ali muita gente não consegue morar com outras pessoas. Mas o síndico tem que resolver esses conflitos, tem que mediar brigas, condutas. Então, ele passa a ser também um psicólogo, um conselheiro, e ganha muito pouco, porque nem a profissão ainda regulamentada está, né, Gustavo? Então, é outra luta. Mas aí, atribuindo essa função ao síndico de estar cobrando unidade por unidade, medindo, e ainda colocar essa telemetria, que também nós temos escassez até de empresa de telemetria, né? Como o senhor sabe disso. Então, é algo muito... deixa a gente, assim, surpresa, apreensivo, né? Apreensivo também, porque são mais responsabilidades. Isso interfere também na nossa questão da receita, porque no caso de inadimplência, a gente já tem problemas com os moradores que estão inadimplentes. Isso dentro, já pensou, mas essa conta de inadimplência, como é que vai resolver? Gustavo até colocou em off aqui nos bastidores, já pensou o advogado calcular essa conta de 3 meses, 4, de conta d'água atrasada, como é que vai provar o medidor, hein, Gustavo? Exato. Seria grande problemática, sem falar que essa questão que trouxe, Ivana, sobre a telemetria, né, que é algo que... Telemetria, pessoal, é basicamente um aparelho que é instalado na rede em cada unidade consumidora, ou seja, em cada casa, ou em cada apartamento, para que monitore o fluxo da água. E aí, desse monitoramento do fluxo da água, transfere para uma central, que é instalada geralmente na portaria dos condomínios. E aí, da portaria dos condomínios, vem o aferidor da DESO, né, um funcionário da DESO, que geralmente é até terceirizado. Aí, coleta essa informação para simplesmente ele não precisar nem sequer entrar mais nos condomínios. A DESO até coloca que a entrada seria proibida do trabalhador, que não precisa mais nem entrar. Porque antes, o aferidor ele tinha que entrar nas unidades, quando é condomínio de casas, por exemplo, para poder checar cada hidrômetro por hidrômetro. Então, levava um grande tempo dentro dos condomínios. E a DESO, com essa estratégia de aproveitar a tecnologia, ela simplesmente não. Agora, vão ser obrigados a instalar a telemetria, para que o funcionário da DESO simplesmente chegue e passe aí 5 minutos na frente de cada condomínio, coleta esses dados para a máquina, imprime a conta e tchau. Sem contar que é mais um gasto, uma despesa para o condomínio, a telemetria, que pode ser comprar, não compra, não é? Isso aí é uma coisa que é arrendada, então ela é cobrada mensalmente e vai mais despesa para o condomínio. E lá vai a taxa de condomínio aumentar. Vai chegar uma época, deputado, que ninguém pode morar mais em condomínio, de tanta taxa. De tanta obrigação. E assim, a gente percebe que uma conta de água de um condomínio, por exemplo, com 70 residências, não vai ser uma conta tão pequena. Vai chegar a um valor considerável, não sei, 30, 40, 50 mil. Não sei se os próprios condomínios têm fluxo de caixa para naquele momento, antes do pagamento ali da taxa de condomínio com a inadimplência, honrar aquele compromisso. Exatamente. Porque uma boa parte dos condomínios pagam a taxa em dias. Imagine se com esse volume de recursos não der para cobrir uma conta de água e a DESO vir e fizer um desligamento na rede geral do condomínio. Verdade. Ou seja, quem pagou está prejudicado, quem não pagou também, né, vai ficar sem sua água, e a responsabilidade, mais uma vez, é a cobrança em cima do síndico, porque ele é o administrador, ele que tem que resolver, ele que tem que agora, e aí é outro problema que foi levantado pelos síndicos, como é que o síndico vai pedir para o seu cabo de turma ir na casa número tal cortar o fornecimento de água? A gente sabe que isso vai gerar, né, grandes conflitos, e por isso a apreensão das pessoas que moram. Na reunião que nós tivemos, a advogada da DESO mencionou isso, mas o gás já vem numa conta única, rateada dentro da taxa de condomínio. E eu disse, por outro lado, a conta de energia permanece individualizada. Sim. O servidor, o trabalhador da empresa entra no condomínio, faz a leitura e já deixa a fatura ali naquela residência ou na portaria. Ou seja, então, do mesmo jeito que tem exemplo de um lado, nós temos de outro. E sem contar que já temos um histórico, uma tradição, mesmo ela dizendo que Sergipe é um dos últimos estados que continua fazendo isso. Mas aí eu pergunto, então quer dizer, se eu estiver morando numa rua, fora de um condomínio, você é obrigado a fazer a leitura e me entregar. E no meu condomínio você não pode entrar para fazer o mesmo serviço, né? E aí, como o Gustavo disse, a DESO quer enxugar os seus custos, mas quer transferir a responsabilidade. Exato. E a gente não pode, né, ver isso e ficar calado, sem levar esse assunto para a tribuna. Inclusive, essa semana teve até uma audiência, mais uma vez, no Ministério Público, né, com a doutora Eusa Missano envolvendo,
né? A gente não teve oportunidade, né, por questões técnicas, não consegui acessar, mas é algo que, em virtude também daquele rateio, nós temos agora também essa outra problemática. Exato. Pois e aí, é. me deixando complementar essa informação, e as que estão assistindo, veja a problemática. O condomínio, vamos supor, que tem uma conta geral de água de R$50 mil, de repente, 10% da coletividade não paga uma cota de condomínio, né? E aí, pela falta desses 10%, o condomínio fica sem dinheiro para poder pagar a água. Dessa modalidade, do jeito que a DESA está fazendo, então, basicamente, por conta desses R$50 mil, por conta desses 10% que não pagam a cota, os inadimplentes, o condomínio, teoricamente, não teria capacidade de pagar a conta da DESA, da água. Não pagando a conta da água, a DESA, então, na teoria, teria que cortar a conta de todo mundo. Então, por conta de 10%, a DESA cortaria a água de 90% ao adimplente. Todo mundo fica sem água. Todo mundo ficaria sem água, que seria absurdo, né? Sem falar, eu costumo destacar um certo cinismo intelectual. Então, pessoal, é porque é o seguinte, a DESO, se alguma unidade consumidora, uma casa que não mora, faz parte de condomínio, ela deixa de pagar a água, a DESO, ela contém certos poderes para chegar lá e cortar o fornecimento de água. Já no condomínio, legalmente o condomínio não possui esse poder. Então, basicamente a DESO joga para os condomínios a responsabilidade de gerenciar o consumo da água e, em teoria, gerar o corte das unidades inadimplentes, mas o condomínio legalmente não tem esse poder, não existe jurisprudência nenhuma que defenda que o síndico do condomínio permita que realize-se um corte da água de um condômino. Então, foi o que o deputado falou, né? É o cabo de turma que vai cortar, é o supervisor que vai cortar a água. E aí, vai gerar algum dano com relação ao funcionário, deputado? Ou seja, sem contar que isso vai gerar também, eu acho que ações, né, principalmente de reparação por danos. Perfeito. Né? Materiais, nesses dois casos aí, tanto os adimplentes com a sua taxa, que sofreram um corte de água por não pagamento da conta única, que vão se sentir lesados, como é que eu estou pagando e a água não está chegando? Exato. E aí vai entrar com ação, bem como esses outros, né, condomínios que estão inadimplentes, que não vão aceitar, né, que o cabo de turma ou o próprio síndico, né, chegue lá e corte o fornecimento. Pois Então é um tema muito sensível e que a gente espera que todos que convivem com o condomínio, todos os síndicos, fiquem alertas para isso. Né, porque eu acho que ainda dentro desse movimento de suspensão, alguns acham que já está resolvido. Sim. E não está resolvido o problema. Na verdade, está começando, é importante todos ficarem atentos, aproveitar aqui o programa para fazer esse alerta aos síndicos, né, às pessoas que trabalham nessa área, para que a gente acompanhe de perto como é que vai ser essa regulamentação que a GRESE quer fazer a partir de agora. Perfeito, e fazendo até 3 destaques específicos sobre isso. Primeiro, pessoal, a GRESE, Agência Reguladora do Estado de Sergipe. Na teoria, eu fiz questão de imprimir aqui qual é a teoria de fundamentação dela. Ela diz, valores, satisfação do usuário do serviço público. Será que se a gente colocar uma enquete, Vânia, para toda a população, ela vai estar satisfeita com o serviço público, especificamente da DESA? É complicado. Segundo ponto, ela fala, sabe, de gerar um controle para que haja uma prestação de serviço de acordo com os princípios em relação ao controle de preços, para poder ser um preço a agradar a população. Será que a população realmente está agradável? Está de acordo com os valores cobrados da água? Sobre essa questão de contagem geral a partir do macromedidor dos condomínios. Veja, quando uma unidade consome a sua água, unidade consumidora residencial, o litro da água é 1. Mas quando você unifica todas as contas, o litro da água sai mais caro. Então, volta a destacar novamente aquela palavrinha um pouco grosseira, agressiva, cinismo intelectual. Porque a partir do momento que a DESO cobra a partir do macromedidor, aqueles 50 mil litros que seriam divididos entre todas as unidades de forma individual, ela passa a custar mais o valor da água. Então a DESO começa a lucrar mais. E aí eu fiz questão também, e aí está no quadro tarifário, pessoal, que vocês podem ter acesso a partir do site da DESO. E eu chequei, George, sobre a questão do balanço, a partir do estudo da auditoria que foi feito, que vocês também podem ter acesso no site da DESO, né? Porque é obrigatório, não porque eles querem, porque é obrigatório. O desse ano, 2021, ainda não fechou, deve fechar agora em março. Mas a gente vê assim, é falta de dinheiro que a DESO está fazendo isso? Não. Pelo contrário. A gente vê, pessoal, vocês podem checar no relatório da auditoria, que ele destaca o seguinte, a DESO, em 2019, ela fez um gasto, por exemplo, de 415 milhões relativo aos custos. E ela depois teve uma diminuição em 2020. Então, enquanto as coisas aumentaram, a DESO conseguiu diminuir, justamente por conta dessas ações que ela vem realizando. E muito provavelmente, em 2021, no relatório também que vier, vai estar diminuindo de novo. Então, vocês podem analisar no próprio relatório da auditoria que a DESO ela vem cada vez mais ampliando as suas receitas superavitárias. E, além disso, ela vem
meio que desrespeitando as recomendações do próprio relatório da auditoria. Então, em vários pontos do relatório da auditoria, ele cita que a DESO deixou de fazer aquilo que foi recomendável anteriormente. Deixou de fazer o quê? Certos controles internos de gestão. A gente está no meio da internet das coisas, na IoT. Cadê que a gente não confere, por exemplo, avaliar como é que está a pressão da água, por exemplo, chegando nos condomínios ou nas casas? Como é que a DESO simplesmente permite que um condomínio se instale no final de linha de algum bairro específico e não confere se realmente tem viabilidade técnica para chegar lá antes de liberar a obra do condomínio? E simplesmente chega água bem fraquinha nas unidades. A gente encontra vídeos aí pelo YouTube, até mandei para a Vaninha um vídeo sobre isso para destacar. Nesse rompimento da adutora, Jorge, por exemplo, o macromedidor girando a altíssima velocidade sem nenhum pingo de água girando na torneira, saindo. Mas aí é o ar, né? O ar. Pois é, o ar. Aí quer dizer... Mas conta, né? E aí vem a Contando. conta. Exatamente. Então, em relação a isso, o posicionamento dela é do tipo, infelizmente, pague primeiro, discuta depois. E não dá para ser assim. Olha, eu coloquei um filtro de ar lá no nosso condomínio, no idômetro, né? Nós colocamos na nossa gestão. E aí a gente já consegue ver que no nosso condomínio a gente ainda não paga o rateio. Esse programa aqui de Olho no Condomínio é também para alertar você que mora em condomínio. Não só a questão de ser síndico, ele que se vire, eu pago a minha conta, né, a minha taxa condominial e ele se vire. Mas vem problemas como esse, de daqui a pouco sua água ser cortada, porque você não se inteirou, né, do assunto, não foi para a assembleia, não sabe que a DESO quer uma conta única, e a partir de agora seu medidor não vai ser mais contado pela DESO, e sim pelo síndico, e aí de repente um mês chega e você não tem água, porque fulano de tal e fulano de tal não pagaram as suas contas, né, a sua taxa condominial, e aí precisa cortar. E agora? Como a DESO é um órgão do governo do Estado, nada mais justo também que a Assembleia Legislativa entrar nessa luta, brigar, se posicionar. E aí, quando a gente chama atenção, principalmente agora, a gente percebeu, por exemplo, que a Barra dos Coqueiros estão diversos condomínios e assim, e com um volume de unidades muito grande. Verdade, Ou seja, vão ser contas realmente muito altas para ficar sob a responsabilidade apenas ali do condomínio e que a gente sabe, como nós dissemos aqui, qualquer inadimplência vai fazer com que taxas extras sejam criadas para honrar compromissos e, mais uma vez, quem mora no condomínio precisa estar acompanhando de perto toda essa problemática. Eu quero então agradecer a você que está aí nos assistindo e nós trouxemos aqui o deputado George Passos, que levantou essa bandeira, que alertou a população, principalmente que mora no condomínio, sobre essa conta única que a DESO quer impor, né? Quem impôs, né? E recuou por alguns fatores, junto também da Agrese, e para não ficar uma taxa única apenas, por causa de todo investimento que já tinha sido feito e outros já estavam meio caminho andado, né? E o Gustavo aqui, que tem uma grande experiência também como síndico profissional, o Gustavo Rocha, ele também veio aqui para poder nos dar uma orientação sobre essa dificuldade que a gente está tendo como síndico. Então, rapidinho, as considerações finais de vocês. Eu agradecer, sabemos que é uma luta que está iniciando nessa questão, né, da conta única, mas sabemos que tem outras pautas que envolvem os condomínios, várias ações judicializadas sobre outros temas. Nós estamos nos inteirando e ficamos à disposição. Agradeço e desejo muito sucesso ao programa De Olho no Condomínio. Obrigada, deputado Gustavo. Eu também agradeço, Vaninha, a participação, inclusive aproveitar a oportunidade, né, já está quem está com o deputado aqui, para cobrar duas coisinhas da DESO, ou na verdade não da DESO, mas do governo do Estado em si. Primeiro, um portal da transparência que funcione de forma efetiva junto ao serviço público da DESO, né? Exemplo, essa questão de você poder avaliar o serviço da DESO para toda a população de forma aberta seria uma coisa bacana, para que toda a população pudesse, pela internet, de forma bem simples, apurar a qualidade do serviço da DESO, para que todos os bairros pudessem, de repente, votar para a gente saber como é que está realmente o serviço público da DESO e isso ser transparecido para todos. Segundo ponto são os estudos de viabilidade, porque a gente vê as construtoras expandindo cada vez mais os condomínios para longos territórios, bem longínquos da Grande Aracaju e outros interiores inclusive, só que a gente não vê especificamente se esse condomínio vai ter suporte da própria infraestrutura da DESO para a água chegar lá no final com potência suficiente para poder atender aquele condomínio. Porque senão você tem centenas ou milhares de moradores naquela região sem receber água de qualidade ou sem até receber água. E aí, deputado, o senhor acha que dá para pegar essa bronca aí, a sugestão do nosso querido Gustavo? Veja, são sugestões que merecem a nossa atenção, afinal de contas, a DESO precisa melhorar o quanto antes o seu serviço e, lógico, antes de emitir qualquer documento, ela também tem que ter a ciência que a água vai chegar naquele ponto. Com certeza iremos levar essa pauta para a Assembleia também.
Muito bem, vamos cobrar. Você que mora em condomínio, não sabe o que a gente está falando aqui? É sobre sua conta de água, que você vai ter que dividir com alguém, se você gasta muito, ou se você gasta pouco, você vai pagar mais. Isso você vê daqui a pouco, no próximo bloco. A Febracis, a maior instituição de coaching do Brasil e do mundo, idealizado pelo presidente PhD Dr. Paulo Vieira, que já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A missão da Febracis é transformar, impactar vidas e negócios, a fim de você viver uma vida abundante e de plenitude. Venha conhecer as nossas instalações e você vai viver o extraordinário. A ideia da Valor surgiu da necessidade de ter uma imobiliária completamente diferente, onde tivesse quantas imobiliárias fossem e tivessem a Valor. Sempre me interessei pelo mercado imobiliário, sempre gostei, sempre tive esse olhar. A gente nunca tem um modelo estático, a gente está sempre em mudança. E esse é o retrato da Valor Imobiliária que temos hoje. Ao longo desses 18 anos, nós sempre estivemos inovando. Durante esse processo de inovação, nós montamos o Credit Prime Bank. Eu parabenizo toda a equipe da Valor, equipe de vendas e equipe de aluguéis, a direção da Valor, por este sucesso, por ter tornado a Valor uma referência no mercado imobiliário de Sergipe. A Valor já beneficiou milhares de pessoas com a compra, venda e aluguel de imóveis. Valor Imobiliária, 18 anos, realizando sonhos e construindo lares. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. Continuidade ao assunto DESO e taxa única no setor condominial, a gente agora vai ter um papo mais aprofundado e jurídico com a grande expert, Jaqueline Gama, ela que é a presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB. Nós queremos saber agora, doutora Jaqueline, como é que está e em que pé está essa situação? Será que a gente vai ter que se render mesmo a essa taxa que a DESO está cobrando? Boa tarde a todas e todos, é um prazer, Vânia, imenso estar mais uma vez com vocês aqui e os telespectadores dos De Olho no Condomínio. Com relação a essa taxa que vem sendo cobrada, eu acredito que antes de adentrarmos a tarifa única, que foi o que você acabou de me perguntar, seria necessário a gente fazer um breve relato do que ocorreu, do que resultou toda essa problemática, para que os telespectadores possam entender melhor, compreender melhor a situação, né? Inicialmente, as divergências começaram com o rateio nas taxas de água dos condomínios, onde a diferença tarifária apurada entre o macromedidor, que é o medidor principal dos condomínios, e os medidores individualizados, ela era revertida em uma taxa a ser paga pelos próprios condôminos. No ano de 2017, o Ministério Público ele ingressou com uma ação judicial onde ele buscava que essa diferença tarifária fosse paga diretamente pelo condomínio, né? E agora, no ano passado, saiu uma decisão judicial com relação ao rateio,
determinando que essa diferença tarifária ela não fosse cobrada dos moradores das unidades individuais e que elas fossem cobradas do condomínio. O que aconteceu após essa situação? A DESO, ela enviou para alguns condomínios uma cartinha informando que a partir de então, né, essa diferença não iria mais existir a cobrança individualizada. A cobrança ela seria realizada através da tarifa única, que foi justamente para alguns condôminos resultado da ação judicial que ainda não transitou em julgado, ela ainda está em fase de recurso, a ação referente ao rateio. Posterior a esse fato, a OAB ela promoveu agora, em fevereiro, uma audiência pública, onde pela primeira vez nós conseguimos reunir todos os órgãos envolvidos, que foi a DESO, a AGRESE, convidamos também o Sindicato da Habitação, a Secov, convidamos alguns síndicos e todos tiveram a oportunidade de discutir acerca do assunto. Após essa audiência pública, o Ministério Público ingressou mais uma vez com uma demanda judicial, onde ele pleiteava a suspensão dessa tarifa única. Sim. E já saiu uma tutela de urgência, o processo ainda está em andamento, mas o juiz entendeu que estava presente a fumaça do bom direito e o perigo da demora e concedeu, antes mesmo de analisar o processo, uma tutela de urgência, onde ele determinava que a DESO ela teria que continuar realizando as tarifas, a cobrança através das tarifas individuais. Foi isso que aconteceu até o presente momento. E nós da OAB ainda continuamos a nossa contribuição, nós estamos nos reunindo, a Comissão de Direito Condominial, através dos seus membros, ela irá realizar uma proposta, né, em conversa posterior à audiência pública com a AGRESE e com a DESO. Eles não apresentaram nenhum tipo de objeção para que a gente realize, formule uma proposta e apresente para eles com o objetivo de obter um entendimento comum entre ambas as partes. Então, assim, é uma negociação que é complexa, um pouco difícil. Você, inclusive, conclui isso até pelos próprios clientes. Muitos clientes, eles não tinham nem conhecimento do que, de fato, eles estavam buscando. O que é que eles queriam? Era deixar de pagar esse consumo? Era que esse consumo fosse para o condomínio? Alguns até tinham uma dúvida, mas doutora, se esse consumo for para o condomínio, quem paga a taxa de condomínio não são os próprios moradores? Então, assim, é um assunto que ele acaba tendo diversas ramificações e diversas partes envolvidas, um assunto bastante delicado e que a Comissão de Direito Condominial, através da OAB, ela vai buscar um entendimento comum, mas é algo que precisa realmente ser discutido com atenção, com delicadeza, mas nós acreditamos sim que haverá de ter uma solução para o problema. Doutora Jaqueline, realmente complexibilidade é o que não falta nesse assunto, né? Até porque nós síndicos, você sabe, você também já participa da sindicatura, a gente conversa nos grupos e sabe que essa questão de impor também essa situação para que a gente contrate uma telemetria complica e o valor que vai ser pago é altíssimo, não tem concorrência, a gente tem conhecimento de apenas uma empresa que é de Recife para poder fazer esse trabalho aqui, nessa implantação. Então, fica também muito restrito isso, ou seja, é um monopólio, né? Então, a telemetria também envolve o assunto do rateio e da tarifa única como consequência, porque a partir do momento que a DESO ela passa a adotar a tarifa única, eles vão enviar uma conta para o condomínio e o condomínio vai decidir se irá ratear aquele valor daquela fatura para todos os moradores de forma igualitária, sem se preocupar com o consumo individual de cada um, ou se ele irá ter que adotar a telemetria, que é justamente um hidrômetro digital que ele realiza a transferência de informações para que a DESO possa enviar os valores do consumo individual de cada unidade. Realmente nós entendemos que é um ônus excessivo a ser atribuído ao condomínio, né? Existem realmente pouquíssimas empresas no nosso país, eu não falo nem no estado de Sergipe, porque aqui eu particularmente não conheço nenhuma empresa na área, e eu acredito que essa é uma atribuição que a DESO deveria suportar, inclusive por ela ser concessionária de um serviço público. Então, de fato a DESO teria que cobrar, mas que de fato ela pudesse fiscalizar
individualizar, porque ela quer atribuir aos condomínios tanto a exigência de instalação como de fiscalização dessa telemetria. Então, isso acaba gerando um ônus ao condomínio e excessivamente um prejuízo ao consumidor. Muito. Eu, inclusive, brinquei naquela audiência pública em que foi promovido pela sua comissão, junto ao AOB principalmente, que eu falei, quem é que vai cobrar? Não é? É o cobrar no fato de atrasou a conta, né, não pagou junto a taxa de condomínio aquela água. E quem é que vai cobrar? É o síndico? É o supervisor do condomínio? O cabo de turma? Aí eu ainda falei, você lembra? Vai levar um tiro. Exato, então, a DESO, ela fundamenta o seu desejo de realizar a cobrança através da tarifa única com o Regulamento Geral da AGRES, onde no artigo 139 ele disponibiliza que as cobranças serão realizadas por fatura única. Mas logo abaixo do artigo 139 existe o parágrafo único que menciona que nas unidades onde houver hidrômetros individualizados, essas cobranças têm que ser realizadas diretamente do próprio consumidor. E existe também uma lei municipal e uma lei federal que estabelece a cobrança através de consumo individualizado, que estabelece aos condomínios a obrigação de individualizar. A partir do ano de 2000, a Lei 2.879, ela regulou no município de Aracaju a exigência de que essas cobranças fossem realizadas através dos medidores individuais, até por uma questão do social mesmo, da gente estar preocupado com questões ambientais, né? Que também isso gerou custo para cada unidade, né, doutora? Eu lembro que eu tenho um sobrinho e na época começaram a fazer esse serviço de individualizar, né, a água, a sua conta de água, e a empresa montou, eles pagaram esse serviço e agora vem com essa surpresa de que volta tudo para uma conta única. Então deixa o consumidor, que é quem realmente paga o serviço da concessionária, né, de água, é complicado. Uma hora ele chega e diz, olha, individualiza, outra hora não, vamos juntar tudo. Então é complicado, a gente vive uma situação de desespero, né? Sem saber o que fazer. Exato. Recentemente nós fomos procurados, inclusive por uma cliente nossa, onde ela menciona que não tem nem 6 meses que foi oferecido para ela o serviço de individualização. Ela pagou caro por esse serviço de individualização e, infelizmente, 6 meses após esse investimento de um custo alto para o condomínio, ela foi notificada a realizar que a conta agora viria através de uma conta única, ou seja, seria um retrocesso. E a gente entende ainda que essa lesão ao consumidor também é por uma questão contratual. A partir do momento que você, que mora em condomínio, solicita a sua ligação da sua conta de água, existe um contrato, e um contrato, para ele ser alterado, precisa da anuência de ambas as partes. Então, a DESO não pode impor aos condôminos essa alteração contratual de forma unilateral, sem antes consultar, seria um contrato de adesão, seria uma exigência para se ter um serviço que é essencial, porque a água é um serviço essencial. Então, ou seja, são várias situações, mas que através da audiência pública, através das conversas que nós tivemos lá com o doutor Cristiano, que é da AGRES, o diretor jurídico da AGRES, e o doutor André Oliveira, que é o responsável pela DESO, que foi a pessoa que participou representando a DESO da audiência pública, nós pudemos também perceber uma boa vontade deles em tentar resolver o problema. Então agora o próximo passo será que a comissão possa apresentar, juntamente com as pessoas envolvidas, a Secov, que nós vamos convidar também para participar da construção desse projeto, apresentar um projeto que a gente entenda viável para a população, para os consumidores, para os moradores em condomínio, e que esse projeto seja apresentado junto a todos os órgãos, né, a AGRES e a DES, para que eles possam avaliar, e inclusive a gente não tendo nenhum tipo de transição no sentido de que seja favorável, não o que a gente apresente, mas que haja uma discussão desse projeto, porque a DESO também tem a liberdade de dizer, não vamos fazer dessa forma, propor uma forma que ela entenda como melhor, que não seja algo tão impositivo e tão prejudicial ao consumidor. Então, a partir do momento que a gente apresentar esse projeto, caso não seja aceito, a gente também irá viabilizar, através de ações judiciais,
a propositura de uma ação, vários vereadores já colocaram seu mandato à disposição para a criação, Alguns inclusive, de um deputados projeto também, né? de lei, assim como também deputados, né, que vêm acompanhando essa demanda e nos dando um suporte. Pois é, a gente está aqui no escritório de advocacia da doutora Jaqueline Gama, onde estamos tratando dessa questão da dúvida, né? Será que a gente vai ter que ter realmente uma conta única com relação à cobrança de água? Ou vai continuar tudo como está, cada um pagando a sua conta e ficando feliz? Porque realmente alguns ainda pensam, como é que na minha casa só tem 2 pessoas, né? No meu apartamento só tem 2 pessoas consumindo água e no outro tem 6. Como é que fica? Eles estão gastando mais do que eu vou ter que pagar por eles também? Doutora Jaqueline, a DESO pode ou não pode cobrar essa conta única? Então, veja só, quando a DESO notificou os consumidores de que iria adotar a tarifa única, dias depois, em reunião com a AGRESE, que é a agência reguladora, é a agência que fiscaliza, eles decidiram, a AGRESE implantou uma portaria, que é a portaria 02 de 2022, em que proibia essa cobrança através da tarifa única. Posterior a essa proibição feita pela AGRESE através dessa portaria, também tem uma ação judicial em andamento e que já foi concedida inclusive a tutela de urgência também proibindo essa cobrança. Então, agora, no momento, na atualidade, até que nova decisão saia, porque a decisão foi a título de tutela de urgência, está proibida a cobrança através da tarifa única. Ótimo, então quem recebeu, porque a gente viu vários relatos do síndico que eu recebi e agora, tem inclusive síndicos aí que já estão recorrendo à empresa de telemetria, que eu já soube também nos bastidores que teve um aumento, doutora Jaqueline, de quase 300%. Porque afinal de contas, quem são os concorrentes, né, que está oferecendo esse serviço? Então, a senhora está dizendo que quem recebeu essa cobrança, segure. Não assine nenhum contrato, não é isso? E aguarde as decisões. Exatamente. Inclusive na reunião pessoal que eu tive com a DESO já tinha informado que iria suspender esses contratos, tanto por conta da portaria, como porque eles estariam reanalisando a forma como seria imposto esse contrato. Algo interno, não sei assim de fato o que aconteceu, mas foi o que eles passaram para a gente. Então assim, não há a necessidade de pagamento. Se você recebeu, você pode buscar tanto a sua assessoria jurídica, como também buscar a DESO para que seja revogado essa conta recebida, né, através da tarifa única, porque tanto pela ação judicial como pela portaria ela não está em vigor, não pode estar em vigor. Eu lembro que uma síndica conversou com a gente sobre essa questão da leitura. Realmente o funcionário da empresa que faz essas cobranças, ele, quando ia ler, tinha uma certa dificuldade. Até uma síndica pediu para que o próprio funcionário do condomínio fosse junto com ele para fazer essas leituras, doutora Jaqueline. E justamente nesse período de conta única ou não, tá? Então está tendo ainda muita dificuldade com relação a essas cobranças, porque até o funcionário que vai fazer as leituras, ele não sabe responder, né? Ele fala, pergunta lá para a DESO. Então, ainda nós vamos ter mais conversas sobre isso até que tudo esteja esclarecido. E nós temos agora uma grande mulher na comissão, né, do direito condominial que está realmente de mangas arregaçadas para lutar por nós, né, do setor condominial. E eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso nessa, porque ela realmente está preparada, está com a língua afiada com relação a esse assunto, viu? Então, doutora Jaqueline, eu agradeço, né, pela sua participação aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas, e tenho certeza que você que está aí querendo mais alguma informação, você pode colocar nos comentários e a doutora Jaqueline vai responder, porque ela vai deixar aqui também, doutora Jaqueline, por gentileza, o seu Instagram, que a pessoa possa estar entrando em contato, tirando maiores dúvidas. Eu tenho certeza que você vai realmente ajudar e muito a quem ainda está com essa dúvida. Obrigada a você mais uma vez pelo convite, né? A Comissão de Direito Condominial está à disposição para participar de forma participativa, esclarecer todas e quaisquer dúvidas do meio condominial e estará também envolvida e imbuída na resolução desse problema. E aqueles que ainda tiverem dúvida podem sim nos procurar através do Instagram Jaqueline Silveira, Jaqueline com CK, Jaqueline Silveira ADV, e a gente vai estar assim na medida do possível esclarecendo todas e quaisquer dúvidas existentes dos condôminos.
Que bom. Pois é, gente, eu tô aqui nesse conforto, né? Nesse escritório maravilhoso. Você precisa conhecer, fala com ela, vem cá, vem visitar, que é uma delícia. O serviço aqui é fantástico, de cafezinho, tudo é uma delícia. Muito obrigada. Agradecer ao seu pessoal que nos atendeu prontamente, né? Um atendimento fora do comum. Muito obrigada por nos receber, por dar essa oportunidade. A quem também está super curioso para saber se paga ou não paga essa conta única. Então a gente finaliza aqui, agradecendo a você também por estar aí conosco, assistindo, acompanhando esse enigma da conta única que a DESO está querendo fazer aí. E a gente volta na próxima semana com mais um programa De Olho no Condomínio. Mas lembre-se de uma coisa, porque eu vou estar de olho no condomínio.